gente, eu tava bem sem tempo pra gravar vídeo, mas agora eu voltei. Eu tinha uns 9 álbuns pra liberar, então eu não podia ficar gravando vídeo, sendo que eu tinha trabalho pra entregar. Então o canal vai ser assim, quando eu tiver tempo mesmo e tentar conciliar as duas coisas. Mas eu trouxe hoje o meu pai. Fala oi pras pessoas. Oi pras pessoas. Oi. Meu nome é Saldanha Perna de Aranha. Oi pessoal, oi pra todo mundo. Estou muito contente de falar com vocês nessa tarde. Tem muito tempo que fechei minha loja, agora estou voando que nem um passarinho. Não tenho, e eu tô presa, mas tá bom. Não tenho mais que ficar preso em uma loja, fiquei mais de 40 anos prisioneiro numa loja. Agora estou livre para voar, aposentei, estou tranquilo. Separei algumas perguntas, peguei algumas de entrevista de internet e outras sobre fotografia. E nós dois vamos responder. Algumas perguntas eu respondo, outras ele, ou nós dois vamos responder. A gente nem sabe como que vai ser ainda, porque foi meio de última hora. Eu falei com ele, vamos gravar um vídeo amanhã, porque eu vi na agenda que não tinha nada hoje. E eu falei, nossa, é um tempo livre, eu preciso gravar então. E aí eu convidei ele para gravar comigo, mas a gente, na verdade, nem sabe direito o que vai ser, né? Mas é umas perguntas sobre fotografia. E foi meio de última hora, né? Porque ele nem fez a barba, no caso. Vamos começar as perguntas. Desde quando você faz fotografia? Desde 1964. Turn down for what? Eu comecei em 2000 Eu comecei em 2010, mas assim, eu tive mais trabalhos e comecei uma rotina mesmo de trabalhos em 2012. Como surgiu o seu interesse por fotografia? Nunca nem pensava em mexer com fotografia. E vim parar em Coronel Fabriciano, onde morava meu cunhado. E fiquei por ali, fiz o requerimento, certificado de reservista, carteira profissional. Fiquei esperando chegar o documento para fichar na Uzi Minas. Mas como ele era fotógrafo, trabalhava de empregado por um senhor muito bacana, que foi meu amigo durante mais de 40 anos, já faleceu. Que é o seu Braulio. Seu Braulio von Rondon. Que era meu avô. Tem nome de alemão, mas é brasileiro. E aí, eu achei interessante vendo ele fazer aquelas coisas, passar a imagem para o papel. Fiquei interessado no negócio, a curiosidade falou mais alto. Passado mais alguns meses, eu pensei em não ir mais para Uzi Minas e fiquei interessado na fotografia. Então você nem chegou a ir para Uzi Minas? Não. Você teve um emprego antes de fotografia, no caso? Só um emprego. E nós combinamos de eu aprender a mexer com o negócio. E meu interesse foi tanto que eu virava à noite fazendo teste com revelador, com papel fotográfico. Os reveladores eu mesmo quem diluía. Nós comprávamos a química. Era a base de metol, sulfito, hidroquinone, carbonato e brometo de potássio. Passei a gostar muito da fotografia. Tudo que eu via, eu imaginava. Tudo que era retrato que eu via, eu imaginava onde jogava a luz. Porque naquela época não tinha internet, não tinha tutorial, não tinha curso, não tinha nada disso, não tinha vídeo para você aprender alguma coisa. Então era bem complicado, né? Não tinha livro, não tinha informação nenhuma sobre fotografia. Então esse princípio eles me deram lá. E o mais eu fui aprender por mim mesmo. Isso foi em 1964. E 2 anos depois eu era o melhor fotógrafo da região, do Vale do Aço. E você tinha quantos anos? Eu tinha uns 20 anos, por aí. Daí eu achei que era melhor eu ir para São Paulo, que era a terra da boa fotografia. Mas para mim aprender a fazer as fotos, eu comprava fotonovela, revista de fotonovela,
e olhava como que eles faziam o jogo de luz. As fotos eram em preto e branco, mas muito bonitas as fotos. Até hoje eu sou doido por preto e branco. Aí eu aprendi a fazer os jogos de luz, corte, ângulo de fotografia, e foi indo, perdendo noite após noite. E em 1970 eu fui embora para São Paulo. Cheguei lá de manhã, 10 horas da manhã, nunca tinha ido a São Paulo. Quando foi meio-dia, a gente saiu, eu mais meu cunhado, saímos para almoçar. Quando foi à tarde, eu já tinha emprego garantido, já estava empregado, do mesmo dia. Mas era uma foto assim, uma loja mais simples, né? Mais modesta. Era de um italiano muito simpático, muito bacana. E eu fiquei com ele durante um tempo. Ele falou comigo: você não pode ficar comigo, que eu não tenho condição de te pagar o que você merece. Isso é que é gente boa, né? Ele pegou e falou: você dá uma voltinha na rua aí, no seu horário de almoço, procura um emprego melhor para você ganhar mais. Você tem condições, eu não tenho condição de pagar. Fui lá no Largo do Aroche, um dos melhores fotos de São Paulo. Hoje ainda ou na época? Na época, né? Na época, 1970 e pouco, 71, por aí. Aí tinha uma plaquinha: precisa-se de retocador. Cheguei, encontrei com o homem. Aí ele fez o teste comigo, perguntou se eu era fotógrafo. Eu falei: até ontem eu era. Mas quando eu chego num estúdio sofisticado como esse aqui, eu não entendo nada, você vai ter que me ensinar. Aí ele falou: então tá bom, você vai aprender, você vai trabalhar comigo. E fiquei com ele. Fiquei imprescindível. Eu fazia retoque de negativo e de positivo. De lá eu vim para o interior de Minas Gerais. Lá eu passei para uma outra loja, entrei como sócio. Depois montei um outro, fiquei sendo sócio da primeira e proprietário da segunda. E foi por um tempo, mas eu não gostava de São Paulo, que era muito frio. Na época, hoje não faz frio mais não, mas na época fazia demais. Tinha noite que ia para 4 graus positivo, se fosse negativo eu tinha morrido. É porque Resplendor, de onde ele veio, é muito calor, muito 40 calor. graus no verão na época. E aí ele vai para São Paulo. Então, de lá eu vim para Minas Gerais, vim primeiro para Caeté, fiquei em Caeté um tempo, depois montei em São Domingos do Prata, fiquei lá um tempo também, ensinei um colega meu, deixei ele trabalhando, deixei a loja com ele, aí fui ensinar outro lá em Piracicaba. Ensinei ele lá em Piracicaba, deixei ele trabalhando bom lá, Foto Brasil, tem até hoje lá. De lá eu vim para aqui, porque eu era aventureiro, ficava pouco tempo na cidade. E vim parar aqui em Santa Bárbara, chegou aqui, me amarraram o pé na mesa, pronto. Depois de casado, não tem mais esse negócio de vai para aqui e para ali, tem que ficar quieto, né? E se não fosse isso, eu não existiria. No meu caso, o interesse começou assim... Eu sempre convivi com esse mundo de fotógrafo, os amigos do meu pai, fotógrafos, iam lá para casa e ficava aquele assunto sobre fotografia. Então, desde que eu me entendo por gente, eu vivo assim nesse mundo de fotografia. Sempre tive curiosidade, eu pegava... Você lembra que eu pegava papel? Quando queimava o papel fotográfico, eu ficava brincando com papel, assim, a gente passava água na mão, colocava no papel, ia pro sol, depois quando tirava ficava rosa. Não sei porquê, papel queimado, não sei, deve ter um processo químico aí. Papel colorido. E brincava de revelar filme e tal. Então, assim, de curiosidade desde criança. Agora, meu interesse em ser fotógrafa mesmo e profissionalmente foi quando eu criei um Flickr, que é um site de fotógrafos amadores, profissionais, e eu comecei a fotografar tudo que eu achava interessante e postava no site. E aí começaram os elogios, o pessoal começou a me seguir e tal. E aí eu passei as fotos pro Orkut na época e o pessoal da cidade também começou a gostar das fotos. E aí de paisagem, flor e etc, eu comecei a fotografar gente. Então começou o meu amor mesmo pela fotografia, de fotografar gente, pessoas. E aí antes de ser fotógrafa, eu comecei a retocar pro meu pai fotos no Photoshop.
Então eu comecei um trabalho com fotografia de edição de imagem, né? Depois que eu fui estudar fotografia e comecei a trabalhar com isso. Próxima pergunta. Sua formação como fotógrafo. No meu caso, eu estudei fotografia estilo, fotografia sensual, moda, casamentos, qualquer tipo de evento, iluminação de estúdio, fotojornalismo, edição de imagem, enfim. E no caso de papai, sua formação como fotógrafo. Na época, ele começou quando? 1964. Então, na época não tinha curso, não tinha internet, não tinha nada. A única coisa que ele pegava para aprender um pouco era a revista de fotonovela. Então, a sua formação como fotógrafo, ele aprendeu sozinho, no caso. Tinha que ter criatividade no setor. Não preciso falar nada, né? O que eu gastei, o que eu aprendi no computador com um pouco mais de um mês, eu gastei um ano para aprender retocando negativo. Que é isso é interessante lembrar que o trabalho que eu fazia no Photoshop, que meu pai também faz no Photoshop hoje, tinha como fazer o mesmo retoque e tal, só que era no grafite, né? Retocava o negativo para depois revelar e tal. E a gente coloca no computador, retoca e tá pronto. O trabalho de retoque sempre existiu, só que era no grafite. Qual é o seu tipo de fotografia preferido? Estúdio. Sério? Sério. Não é casamento? Não, não é. Trabalho para casamento, mas a maior parte do tempo que eu trabalhei em fotografia foi no estúdio. Foi fechado dentro do estúdio. E nisso aí, modéstia à parte... Ele domina. Eu sou craque. Ele domina a iluminação. Então, seu tipo de fotografia preferida é fotografia de estúdio. Que pode ser noiva, gestante, criança... Sendo no estúdio, né? Que é aquela iluminação, aquela coisa, aquela produção. O meu tipo de fotografia preferido é casamentos. E é a minha especialidade também, que é em casamentos. Então, o meu foco, assim, é casamentos, mas eu faço todo tipo de foto. Que tipo de preparação você faz antes de fotografar? Conferir todos os equipamentos. Todos os equipamentos, se falta bateria, cartão, se os maquinários certo, flash, pilha e tudo. Tal pai, tal filha, porque eu não faço nenhuma preparação antes, que eu acho que a pergunta quis dizer no caso assim, dou uma pesquisada, busco referências de trabalhos de outros fotógrafos. Eu não faço isso, eu simplesmente confiro os equipamentos e tudo aqui que meu pai falou. A minha única preparação é essa e também faço uma oração antes de começar o trabalho. No dia eu faço uma oração. Próxima, você costuma fotografar com um propósito em mente ou se deixa levar mais pelas oportunidades que surgem? Pelas oportunidades que surgem. Tá pai, tá filha. Olha só como nós somos iguais. Eu também deixo levar pelas oportunidades que surgem. Eu não vou pensando assim, vou chegar lá, vou fazer isso, isso, isso. Não tenho assim esse tipo de preparação antes, porque eu acho que cada pessoa é diferente. Então você vai chegar ali, o local é diferente, a pessoa é diferente, o estilo dela é diferente. Como que você já vai com uma coisa em mente, você chega lá, você pode até ir com uma coisa em mente, mas na hora que chega, as condições de luz tá diferente, é tudo. Próxima pergunta. Essa é boa. Canon, Nikon, Fuji, Sigma, Olympus, Sony, Pentax. Em qual você aposta e por quê? Rolleiflex. Eu sabia que ele ia responder isso. Rolleiflex para mim foi a melhor câmera do mundo. Eu vou mostrar para vocês a câmera que ele tá falando, mas não tem Rolleiflex, mas é parecida, né? Similar. Eu vou mostrar para vocês qual que ele tá falando. Aqui está a câmera, que é a preferida dele. Não, na verdade essa aí é a Chica, é outra marca. A dele é Rolleiflex, mas é tipo assim, é bem parecida. Tem duas lentes. Agora... Fotografava assim pelo visor esportivo. Isso aqui chama-se visor esportivo. Assim e assim também, né? E tinha que calcular. Porque aqui tem um eu tinha que calcular a metragem, né? Tinha jeito de focalizar porque o noivo não ia parar, mandar o noivo parar para fotografar é feio. Então a gente tinha que calcular a metragem e já ficar no jeito engatado aí, na hora que ele chegasse naquele lugar de fotografar, para não ficar fora de foco. E essa câmera foi dele, tinha um monte, mas acho que mamãe jogou fora algumas, né? Fecha o punhado. Pra minha tristeza ela jogou fora.
Mas sobrou duas dessa Yashica e eu coloco aqui no estúdio para decorar. Eu amo câmeras antigas. Mas, voltando à realidade, a 2016, responda a pergunta, por favor. Canon ou Canon, tanto faz. Nikon, Fuji, Sigma, Olympus, Sony, Pentax. Em qual você aposta e por quê? Nikon. Nikon, mesmo na foto analógica, ela equiparava com a Canon, sempre foi assim. Mas a gente tinha muito mais confiança com a Nikon. Então, eu também sou Nikon, sempre. Eu já acostumei com ela, a minha primeira câmera foi Nikon, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, enfim, foi Nikon. E quando a gente acostuma com o design, com os botões ali onde está tudo, a gente fica com aquela marca, pelo menos eu. Eu gosto muito da Nikon, ela é uma câmera ótima, mas eu acho que Nikon e Canon, assim, são bem parecidas na qualidade, apesar que a tecnologia da Canon, na minha opinião, para vídeos, tá melhor. Mas em relação às outras eu nem tive câmera dessas outras. Então eu não posso, eu já tive até Olympus, mas é câmera de bolso. Então eu não posso, assim, não sou capaz de opinar. Que programa você usa para retocar e administrar suas fotografias? É o Photoshop mesmo, né? No caso, a família Adobe toda, não é só Photoshop. Papai também, né?